Então, gente, eu quero convidar, né, para participar aqui da minha live comigo, o psicanalista e o analista comportamental Salomão Honório. Ele vai falar um pouquinho pra gente, né, do perfil deste homem abusador, né, do perfil do homem que está dentro do contexto do relacionamento abusivo. Por que eu escolhi uma pessoa do sexo masculino? Porque eu poderia chamar 1000 mulheres aqui hoje para falar sobre isso e elas seriam sensacionais para falar, porque temos muitas autoridades que falam hoje sobre relacionamento abusivo. Mas eu quis convidar uma pessoa do sexo masculino, por quê? Porque é uma outra visão, né? É uma visão de um homem sobre outro homem. Eu acho que talvez a gente está escasso dessa visão no mercado. Então, eu gostaria muito de convidar ele a entrar aqui na nossa live. Já já ele vai estar entrando aqui com a gente. E a gente vai bater um papo bem legal sobre, né, o contexto, né, o perfil desse homem no contexto do relacionamento abusivo, né? E para quem não sabe, gente, o que é relacionamento abusivo, fique aqui comigo nessa live, que nesse bate-papo que eu vou ter com o Salomão, a gente vai explicar tudo para você, né, as características, como que a gente observa os sinais, como que trata, se é doença, se não é, tá bom? Gente, não esquece, vai apertando o coraçãozinho aí pro Instagram mandar essa live para todo mundo, tá bom? Vou chamar o nosso convidado aqui e a gente já começa esse papo aqui de qualidade, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos aceitar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos receber com muito carinho, gente. Convidado. Vamos lá, olha aí, ele tá chegando. Oi! Oi! Boa noite! Boa noite, Elis. Tudo Tudo bem? bem? Boa noite, pessoal que está assistindo. Boa noite. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, gente. O Salomão ele foi super disponível. Eu convidei imediatamente, ele aceitou meu convite para falar de um assunto tão delicado, né? Colocando aí a postura dele também, porque, né, ele é um homem. Então, para falar sobre isso, ele aceitou. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, né? É uma honra para a gente ter você aqui na página e falando de um assunto tão importante, tão pertinente, né, que está tão em alta. E eu gostaria, Salomão, que você se apresentasse para as minhas seguidoras, que você falasse um pouquinho do seu trabalho, quem é você, né, e aproveitasse esse espacinho aí para vender seu peixe também. Vamos lá. Uhum. Legal, Elis, obrigado. Eu aceitei o convite da Elis, né? Aceitei, como ela disse, na hora, porque também fiquei muito agradecido, muito honrado, né, de poder estar falando com vocês, de poder participar, de fazer essa live com a Elis, a live de encerramento dela aí do ano, né? Ela vai estar encerrando as lives, as atividades aí online dela do ano. Então, eu fiquei realmente muito feliz de estar podendo participar. Eu sou psicanalista clínico, né, sou analista comportamental também, e faço a psicanálise e a hipnoterapia clínica também, tá? E a análise comportamental. Eu sou mais dedicado realmente à área de transtorno de ansiedade, traumas, né, depressão e área de emagrecimento também, né? Trabalho com a área de emagrecimento ligado à parte das emoções, ligado à parte da ansiedade, da depressão, né, e os transtornos alimentares, né, a parte de emagrecimento não ligada à nutrição, mas realmente às emoções, a fome emocional, tal. Então, a minha área de atuação é essa, né? E fiquei muito honrado em receber o convite da Elis para falar sobre relacionamentos abusivos, né? A gente vê que durante esse período de pandemia, essa questão de relacionamentos abusivos, ela teve um crescimento, assim, muito expressivo, muito grande, porque as pessoas ficando em casa, as pessoas, né, tendo que conviver mais, então, o homem que já tem o perfil, né, de abusador, então, nesse contexto de pandemia, isso cresceu pelo menos 30% pelo menos nas denúncias que tem, né, por aí no telefone de denúncias de violência contra a mulher e abuso no relacionamento. Pelo menos 30% de aumento. Só nessa pandemia. E esse é um dado muito importante e é também preocupante, porque Sim. nós sabemos que o contexto doméstico, né, ele ainda é um contexto onde a mulher sofre muita violência. E estarmos confinados, né, em virtude do Covid-19, trouxe, né,
essa presença desse homem mais tempo dentro do lar, fazendo com que sim. realmente as denúncias aumentassem, os casos de violência, de agressão doméstica mesmo, de violência doméstica, Uhum. aumentassem consideravelmente nessa pandemia. Mas esse homem abusador, agressivo, ele já, né, já era um abusador. Com Somente a certeza. pandemia, ela somente fez com que isso fosse um pouco mais validado nele, ou fosse reafirmado dentro dele. E, Salomão, você acredita que existe, né, um perfil psicossocial para esse tipo de homem? Você acredita que existem características que fazem parte, né, da personalidade desse homem? Ou você acredita que não, que é diferente, que isso pode acontecer de formas variadas? Como que você avalia esse perfil psicossocial deste homem? Não, existe um perfil com certeza, né? O homem que ele é abusador, ele tem um perfil já que o leva para isso, né? Existem, claro, os casos de homens que bebem, né? De homens que usam drogas, de dependentes químicos, que têm um perfil até mais violento, mais levado realmente pelo uso da droga, pelo uso do álcool, e são aqueles momentos, vamos dizer assim, daquele abuso, daquele momento, né? Passou o efeito da droga, passou o efeito do álcool, ele já talvez está arrependido, né? Mas existe realmente o perfil do abusador que está na natureza dele, né? Porque não é normal um homem agir dessa forma. A gente não pode dizer que é algo normal, tá? Então existe sim um perfil. A maioria dos homens que tem o perfil de abusador, a grande maioria desses homens, eles têm um perfil narcisista psicopata. Esse é o perfil da maioria dos homens abusadores, né? O perfil narcisista psicopata. Uhum. E para que assim as meninas, né, possam entender de uma forma mais clara, se a gente pudesse Sim. falar uma linguagem um pouco menos técnica, como que a gente Uhum. poderia traduzir esse narcisismo psicopata, né? Como que elas identificariam isso no namorado, no crush, no marido? Sim, então, o abuso, né, um relacionamento, ele nunca vai começar como um relacionamento abusivo. Ele sempre vai começar como, senão a mulher já de cara já não entraria no relacionamento, né? Então, esse perfil, esse homem que tem um perfil abusador, esse perfil narcisista, psicopata, ele é um homem assim, vamos dizer que ele sabe envolver a mulher, ele sabe envolver as pessoas, né? Ele é uma pessoa muito, ele sabe mentir, ele sabe envolver, ele sabe, na verdade, achar o ponto fraco daquela pessoa e trabalhar diretamente no ponto fraco daquela pessoa, né? Geralmente essa pessoa é uma pessoa que não tem empatia, é uma pessoa que não tem que não está ligando para o sentimento da outra pessoa, né? Porque o prazer desse homem, o prazer dessa pessoa, narcisista, psicopata, o prazer dele está nele, está na pessoa dele, né? Então, aquilo que ele quer é simplesmente suprir os seus desejos e não o desejo de outra pessoa, né? Diferente de uma pessoa comum que tem, se preocupa com outras pessoas, tem dentro dos desejos dela, o desejo de fazer bem para o outro, de agradar o outro, né? O narcisista psicopata, não. O desejo dele é simplesmente para ele, né? Ele quer agradar ele quer satisfazer os desejos dele, tá? E ele sabe exatamente aonde encontrar, vamos dizer assim, tem aquela grande frase, né, que as mulheres falam por aí, né? Principalmente aquela mulherada que namorou um, aí foi um desastre, namorou outro, foi um desastre, e fala assim, gente, eu só pego homem igual, é tudo igual, né? Será que eu tenho o dedo podre para homem, né? Essa frase se deve ouvir muito, né, Elis? Muito. Como psicóloga de relacionamento, né? Será que eu tenho o dedo podre para homem, né? E aí a grande questão é, né? Será que você tem dedo podre para homem ou será que você tem cheiro de vítima? Porque o perfil narcisista psicopata, ele sente o cheiro da vítima, né? Ele é um perfil que ele é um perfil caçador, né? Ele vai à caça, ele tem que suprir as necessidades dele.
Então, ele vai à caça, ele vai procurar uma vítima, ele vai encontrar uma vítima, ele sente cheiro da vítima, né? Vamos dizer assim. Ele é especialista em reconhecer a mulher que está fragilizada, ele é especialista em reconhecer a mulher que está carente, ele é especialista em reconhecer as mulheres assim. Então, ele, né, dentro dessa psicopatia dele, ele é, vamos dizer assim, um mestre em causar um envolvimento, ele é um mestre em ser né, aquela melhor pessoa do mundo, ele consegue falar para você o que você quer ouvir, ele consegue suprir a necessidade que você tem. Tá ouvindo, Elis? Parece que tá travando aí. Sim, não tô ouvindo, tá perfeito. Ah, tá, porque a sua imagem está travando aqui para mim um pouquinho. Então, ele é uma pessoa que não sente culpa, ele é uma pessoa que não sente empatia pelo outro, né? Então, tudo que ele quer é satisfazer o desejo dele. Então, ele vai reconhecer aquela vítima, ele vai envolver aquela vítima, ele vai fazer com que ela fique dependente dele. Ele já escolhe a pessoa certa, ele já tem um cheiro para isso, ele já consegue encontrar essa pessoa, né? E é uma pessoa fragilizada, uma mulher fragilizada, uma mulher dependente, né, muito dependente. Muitas das vezes a mulher que tem um perfil aí borderline é a vítima perfeita pro narcisista psicopata. Esses perfis, eles são que nem imã, né, um do outro. Então, uma muito dependente e ele quer realmente pegar uma vítima ali para ele, né? Então, esse é o perfil mais comum dos homens abusadores, né, de relacionamento. Seria o perfil narcisista psicopata. Ele simula sentimentos, né, ele consegue chorar, só que nada disso é verdade, né? Então, a partir do momento que ele consegue prender aquela vítima daquele relacionamento, ele deixa ela presa ali e ele sai para fazer a vida dele, arruma uma outra fora, arruma isso aqui. Então, mas ele tem sempre preso ali, né? Aquela mulher dependente dele. E aí, esse é o perfil mais clássico do abusador, narcisista psicopata. Uhum. Bom, meninas, ficou alerta aí para vocês então, né? Aquele homem sedutor, né? Aquele homem que vai falar tudo aquilo que você gosta de ouvir, que vai fazer muitas promessas no primeiro encontro, que vai praticamente te pedir em casamento no primeiro encontro, né? Então, liga uma luzinha de alerta, porque se você está num estado desesperado para arrumar um relacionamento, você possivelmente pode ser uma vítima em potencial para esse tipo, né? Como Salomão falou, ele dissimula, ele mente, ele fala o que você quer ouvir, né? Ele faz promessas, ele faz você se sentir a mulher mais interessante, desejada, poderosa do mundo. Mas por quê? Porque ele já identificou as suas vulnerabilidades. Então, vamos ficar em alerta, né? Nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, né? Para que tipo de emoção você está trocando com esse parceiro, né? Porque realmente eles são muito espertos, né? Eles têm uma capacidade de manipular que realmente, se a pessoa não tiver muita clareza do que ela quer e tiver certeza, né, do tipo de pessoa que ela quer para a vida dela, ela facilmente vai ser enganada assim por esse perfil. Então, meninas, ó, primeira dica aí, né? Cuidado com esses homens muito sedutores no primeiro encontro, tá? Ninguém, gente, é um homem, um príncipe, um lorde no primeiro encontro capaz de fazer promessas, de te pedir em casamento, de imaginar família, filhos com você no primeiro encontro, tá? Então, meninas, cuidado com esse perfil. Então, vamos para a primeira luzinha de alerta que a gente tem que ligar, né? Porque um relacionamento é para a gente conhecer o outro. Então, a gente precisa conhecer esse homem. Só que a gente precisa também alinhar nossas expectativas ao objetivo, tá? Então, cuidado, né, com esse perfil manipulador aí que o Salomão descreveu com perfeição. E outro ponto também, né? Acho que a gente até meio que já respondeu essa pergunta, é esse padrão de comportamento, né? Então, que é isso mesmo, ele vai falar coisas que a menina quer ouvir, ele vai falar que é a mulher da vida dele, parará, parará. Então, talvez ele já tenha meio que esse padrão, né, de comportamento, sim, essa forma de se relacionar, né, Salomão? Sim, sim. Na verdade, o narcisista, né, ele tem prazer em ver o sofrimento do outro. Entendeu? Ele tem prazer nisso, em sentir
ver o sofrimento do outro. Porque, na verdade, dentro dele, ele é dividido entre uma personalidade assim que se odeia, uma personalidade que ele não se aguenta, ele se odeia, ele se acha a pior pessoa do mundo. E por outro lado, o narcisista ele tem uma característica também muito forte de se achar a melhor pessoa do mundo, a maior pessoa do mundo, né? Então isso é uma coisa até muito louca, né, de pensar, né? Essas duas faces aí de um narcisista. Então, pelo fato dele se odiar, pelo fato dele não se aceitar, né? Então ele usa assim desse outro lado dele, que é de ser a melhor pessoa do mundo, que é de ser a maior pessoa do mundo, né? Isso é o narcisista grandioso, isso é o narcisista oculto também, né? Que a gente fala que a única diferença dos dois é que um é introvertido, o outro é extrovertido, né? Mas existe o narcisista oculto e o grandioso. Agora, esse narcisista oculto, na verdade, ele também tem as mesmas características do narcisista grandioso. É que a única diferença é que ele tem uma certa fobia social, ele tem uma certa ele é mais introspectivo, ele é mais calado, ele é mais tímido, né? Mas ele não deixa de ser um narcisista. Então, ele não suporta, por exemplo, situações de humilhação. Ele tem que ter um saco de pancada. Se ele sofreu qualquer humilhação no trabalho dele, em que vai mexer com a autoestima dele, ele não tem força, talvez, para fazer um saco de pancada no trabalho, ele vai chegar em casa e vai fazer um saco de pancada com a mulher, com os filhos, né? Então, isso tá realmente no perfil dele, né? E toda aquela questão, né, que eu falei, dele não sentir empatia, dele só pensar nele, né? Do prazer dele tá em ver o outro sofrer, né? Quando ele vê o outro sofrendo, ele tem tipo um alívio, assim, né? Nossa, né? Ver a pessoa sofrendo dá um alívio nele, porque ele não consegue suportar o sofrimento dele. Então, ele vê o outro sofrendo, ou fazer outro sofrer, isso causa um alívio dentro dele, né? Então, e é daí que vem o abuso, né? Nos relacionamentos. Ele vai realmente fazer aquela pessoa sofrer e ele tem todas as artimanhas para começar esse relacionamento, envolver aquela pessoa, deixar aquela pessoa dependente dele. Depois que aquela pessoa ficou dependente dele, aí ele começa a afastar essa pessoa, por exemplo, da família dela, né? Começa a dizer, sua família não é legal isso, não quero que você vá lá, não quero você com a sua família, eles não gostam de mim, começa a se fazer de vítima, aí depois ele começa a afastar você das suas amigas, né? Suas amigas, não, elas não são boas companhias, não, sou eu que sou seu amigo, não sei o quê. Então ele te envolve de um jeito que você fica dependente só dele. Você fica dependente só dele. E aí quando você se vê nesse estado, quando ele vê que você realmente, que ele conseguiu colocar a presa dele, a vítima dele dentro de uma jaula ali, né? Aí ele sai para viver a vida dele, né? E fazer as coisas que ele quer fazer, tendo certeza que a vítima dele está ali, dependendo dele, bonitinha, e que não vai deixar ele, né? Faz ela acreditar que ela não tem valor nenhum, faz ela acreditar que ela é a pior pessoa do mundo, faz acreditar que ela está sempre errada. Então, ele trabalha muito isso no psicológico da mulher, né? Tudo que a mulher fala, ele faz de vítima, ela está sempre errada, ela é a pior pessoa do mundo, e ela começa a acreditar nisso. Ela acredita. Ela já é uma pessoa vulnerável, já é uma pessoa que está numa dependência emocional, numa carência emocional, já é vulnerável, e ele sabe exatamente em que ponto pegar. Os psicopatas são especialistas nisso, né? Eles sabem exatamente onde pegar para deixar a pessoa dependente deles. Uhum, exatamente. E é interessante a gente pensar que ele manipula todas as situações para que essa mulher se sinta extremamente culpada. Sim, Ele faz todo um jogo, né? Todo um manejo psicológico para que, no fim das contas, essa mulher se sinta extremamente culpada e se puna, né? A todo tempo por ser aquela mulher, pelo comportamento, né? Quando eu atendo, né, as meninas, quando elas vêm me procurar, que elas estão dentro do contexto abusivo, o principal sintoma que elas vêm para cá é a culpa, né? Elas realmente acreditam que o relacionamento chegou naquele estágio por conta
delas, porque elas foram culpadas, né? Então, muitas das vezes, Salomão, elas estão num sofrimento extremo, mas elas não se dão conta que elas estão num relacionamento abusivo. Por quê? Porque esse homem abusador, ele manipula situações de um jeito que faz com que ela se sinta responsável pelo fracasso da própria relação. Sem contar as situações de humilhação que ele faz, né? Ele faz com que essa mulher se humilhe, né? Se humilhe para tudo. Então, assim, ela chega muito debilitada ao consultório, né? Ela chega com a autoestima muito rebaixada, ela chega culpada, ela chega se sentindo inferior, impotente, incapaz. Ela chega, muitas vezes, tendo ataques de pânico, crises de ansiedade, depressivas. Muitas das vezes elas chegam com marcas de violência física. Às vezes os cabelos são cortados, os dentes são arrancados no momento da violência ali, né? Da troca de socos ali, da violência física mesmo. Então, assim, muitas das vezes elas têm as roupas cortadas. Sem contar, né? Todo o abuso psicológico que já aconteceu antes dessa agressão física. Então, a gente precisa sempre falar, né? Nunca eu vou me cansar de falar o que é um relacionamento abusivo, né? E nem sempre, como você disse, nem sempre esse relacionamento vai começar de forma abusiva. Quase nunca ele vai começar, nunca, né? Nunca vai. O perfil, né? O abusador, ele sempre vai fazer você acreditar que ele é a melhor escolha para sua vida. Sim. E aí, quando ele te vê, né? Quando ele conhecer, né? Ele administrar todas as suas vulnerabilidades, aí ele vai fazer de você a sua presa. Então, assim, a gente precisa realmente tratar esse assunto como um assunto de saúde pública mesmo. Porque nós somos o país, né? Nós somos um dos países que tem o maior número de feminicídio. E esses feminicídios, geralmente, eles são cometidos dentro de casa, pelos maridos, namorados, companheiros, e eles são cometidos, geralmente, né, por pessoas que já estavam vivendo, né, um relacionamento abusivo. E muitas das vezes essas mulheres elas não têm força, até para elas desenvolverem transtornos psicológicos, como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico, às vezes elas acabam não tendo força para sair de dentro dessa relação. E como você disse também, elas criam diversas dependências, né? Dependências emocionais, afetivas, financeiras. Por quê? O abusador, ele afasta da família, ele tira do emprego, ele tira tudo, né? O aporte social dessa mulher. Então, ela vai ficar realmente sozinha dentro dessa relação. Exatamente. E aí ela não tem para onde ir. Ela não tem para onde ir quando, né, ela se percebe que ela virou uma presa. Então, muitas das vezes, ela acaba retornando para o agressor por ela não ter como sair disso, né? Exatamente. E é interessante a gente pensar nisso também, né? Na sua opinião, é um comportamento patológico, né? Você já até falou, mas a sua opinião, concretamente, é que é um comportamento patológico. Sim, é patológico, né? Um homem que não tem, vamos dizer, uma patologia assim, ele não tem esse perfil de abusador constante. Não, isso é uma patologia mesmo, né? Seria realmente, como eu falei, a maioria, né, dos casos são de narcisistas psicopatas. É que às vezes a gente tem, as pessoas que não conhecem, muitas vezes tem uma visão que o psicopata é aquele do filme, né? Que é o serial killer, né? Que é aquele que sai matando. E não é, né? A psicopatia é uma das estruturas clínicas que existem, né? Pode ser, nós somos classificados em neuróticos, né? Psicóticos ou psicopatas, né? Existe uma nova aí que surgiu há pouco tempo aí, que é a borderline, mas que ainda é um pouco discutida, está sendo bem discutida, que nasceu aí nos anos 90, né? Mas a gente conhece essas estruturas clínicas e elas nem sempre elas têm o grau de transtorno, né? Chega no grau de transtorno. A pessoa ela tem essa estrutura clínica que foi formada lá na infância dela, né? E isso é uma coisa que não muda mais, depois que foi formado, formou e acabou, não muda mais. Não tem o que falar em mudar de neurótico para psicótico, de psicótico para neurótico, não muda mais, né? Isso é pro resto da vida. O que a gente consegue explorar, tratar,
é segurar, né? Mas existem níveis, né? Então a gente não pode pensar que o psicopata é aquele do filme. Não, o psicopata é aquela pessoa que não tem empatia, é aquela pessoa que não sente culpa, ele tem essa estrutura nele já, né? E ele é especialista em fazer essas presas, né? Essas mulheres. Então, uma coisa que eu falo é, por exemplo, uma mulher que se cuida, uma mulher que cuida das suas vulnerabilidades, uma mulher que cuida dos seus problemas emocionais, uma mulher que é bem resolvida com as suas emoções, uma mulher que é confiante, ela jamais vai ser presa de um homem desse. Porque um homem desse, ele não vai se aproximar de uma mulher assim. Ele vai saber que uma mulher assim não pode ser uma vítima dele, não vai ser uma vítima dele. Né? Ele só vai se aproximar de pessoas que têm vulnerabilidades. Então, e ele sabe reconhecer de longe uma pessoa que tem vulnerabilidade, ele conhece de longe, está na natureza dele já, ele tem o radar dele que mostra isso para ele já natural. Uhum. Exatamente, são os famosos vampiros, né? Que eles se alimentam da fraqueza alheia. Então, assim, mulherada, né? Vocês estão ouvindo o psicanalista Salomão Honório, né? Um psicanalista clínico, né? Que está aí dentro do contexto, que tem, né? Casos clínicos, que acompanha diariamente, que está dentro deste contexto falando, né, sobre a necessidade da gente trabalhar as nossas vulnerabilidades, né? Se você tem alguma pergunta, né, envia aqui para a gente, ó, tem um pontinho de interrogação, você clica ali, digita a sua perguntinha e a gente vai responder para você aqui na íntegra, a gente vai tentar explicar para você da melhor forma possível, de uma linguagem bem tranquila para você entender, porque eu sei que esses nomes da psicanálise, assim, eles soam um pouco estranhos pra gente, psicopata, esquizoide, né? É uma coisa assim que a gente fica, oi, o que é isso, né? Mas assim, é tudo muito tranquilo, são nomes técnicos e a gente vai tentar transpor para vocês numa linguagem bem tranquila, tá? Então, se você tem a sua dúvida ou quer mandar uma perguntinha, né? Clica aí nesse pontinho de interrogação e manda pra gente. Você que chegou depois, né? Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, meu boa noite para você. Clica nesse coraçãozinho aí, gente, para mandar nossa live para mais pessoas. Eu tenho certeza que você tem uma amiga, uma conhecida, uma coleguinha do trabalho que às vezes você escuta ela contar alguma coisa do parceiro dela e você deve estar pensando, se encaixa no que eu estou ouvindo nessa live, manda para ela ouvir também, porque a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que levar, né, essa mensagem para mais pessoas que a gente puder. Então, vocês estão escutando a necessidade de nós, principalmente nós mulheres, né, nos cuidarmos nesse sentido das nossas vulnerabilidades, para que esse perfil de homem não se aproxime de nós, não queira, né, manter um relacionamento com a gente, porque vai ser destrutivo. Então, investir em autoconhecimento, né, é a chave central para que a gente possa melhorar, né, todas as nossas questões, a gente se conhecer, porque os nossos modelos de relacionamentos, eles vêm lá da infância, né? Então, que tipo de relacionamento você teve, né? Será que você teve um pai que foi indisponível para você, uma mãe que não foi ok? Como que se deu suas relações, né? Qual é a lente que você está olhando, né? Aí, qual é a sua percepção sobre relacionamentos? Será que, de repente, você tem uma visão saudável sobre o que é se relacionar? Talvez você venha aí, né, como diz o Salomão, o famoso dedo podre, e tem se envolvido com diversos homens, e todos eles te traem, te abandonam, te sacaneiam, abusam de você, geram dependência emocional e você depois te deixam. Então, será, gente, que não é hora da gente parar um pouquinho, né? Depois de tantos relacionamentos, a gente parar um pouquinho e falar, opa, tem alguma coisinha aqui dentro que eu preciso trabalhar, né? Porque às vezes nós, né, estamos realmente nesse papel de vítima, de presa mesmo. Então, investir em autoconhecimento é a chave para que você possa mudar esse contexto, para que você possa, né, ter uma nova perspectiva de relacionamento, né? Salomão, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente se você acha que o homem abusador, né, esse homem que tem esse perfil abusivo, ele se reconhece um abusador ou ele não se reconhece? Sim, o psicopata, ele sabe tudo o que ele está fazendo, né? Ele não é como um psicótico que foge da realidade, que traz uma realidade para dentro dele que não é a realidade, não é realmente a realidade, né?
O psicopata, ele sabe tudo que ele está fazendo, ele tem clareza de tudo que ele está fazendo. A única coisa é que ele não, para ele está tudo bem. Ele não sente empatia, ele não sente remorso, ele não sente nada, né? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele sente prazer nisso. O prazer dele está em fazer esse tipo de coisa, em abusar, o prazer dele está em ver o sofrimento, o prazer dele está em se sentir, né, em satisfazer esse prazer dele vendo o outro sofrer, né, massacrando o outro ali. Então ele sabe sim o que está fazendo, ele só não sente empatia nenhuma, não sente remorso, não sente culpa, não sente nada. Uhum. Você acha que ele pode mudar? Isso pode ser revertido? Tem tratamento? Como ajudar esse homem, né, se ele nos pedir ajuda? Você acha que é possível uma mudança? Então, a questão, por exemplo, do narcisismo, né, ela tem vários graus, né? Grau 1, 2, 3, todos nós temos que ter um pouquinho, né? Temos um pouco disso. Então, grau 1, 2, 3 é aquela pessoa que praticamente não tem. Então, a pessoa de baixa autoestima, uma pessoa que precisa ainda se valorizar mais, né? Grau 4, 5, 6 já é uma pessoa mais resolvida, uma pessoa que tem uma autoestima melhor, uma pessoa que vai em busca dos seus sonhos, que acredita nela e tal. Aí partiu aí para o 7, já começa 8, 7 já começa a ir para o transtorno, né? Aí, grau do 7, né? Eu creio que do grau 7 para baixo aí, dá para ter não é que tem cura, tá? O narcisista, a psicopata, não tem cura. Ele não se cura, não tem cura para isso. Mas ele consegue regredir nessa escala, né? Consegue, talvez, começar a sentir, dependendo do nível que ele tiver, começar a trabalhar para começar a sentir mais empatia, para começar a sentir coisas que são sensações que uma pessoa normal tem que sentir para se sentir humana, né? Na verdade, né? Porque o psicopata não tem isso, né? Então, ele, dependendo do grau, ele consegue regredir um pouquinho e começar a reconhecer alguns sentimentos. Passou disso, aí grau 8, 9, 10. 10 já é um cara que, né, arriscado a cometer homicídio, é o que a gente vê por aí realmente na televisão, né? Mas, assim, olha, não tem cura, não tem. A pessoa que é assim, ela é assim e vai ser assim pro resto da vida. Então, se você está num relacionamento abusivo, com uma pessoa realmente que tem esses comportamentos muito fortes, né? Se você reconhece isso nessa pessoa, essa falta de empatia, essa alegria em ver você sofrendo, né? Uma coisa assim, não tem o que fazer, sabe? A melhor coisa é sair fora, a distância, sai fora mesmo, porque não muda, não vai mudar, não tem como mudar. Uhum. Tô sem relógio aqui. Quanto tempo a gente tem ainda? Você tem um relógio? Eu tô sem relógio aqui, No gente. meu computador aqui são 20h53. Porque gente, o Instagram derruba a gente. Então a gente tem que ficar atento ao horário para que a gente não perca a nossa live, porque vai ficar disponível no IGTV para você que não pôde, às vezes, assistir na íntegra, para você que não conseguiu acompanhar desde o comecinho, para você que quer enviar para alguém, vai ficar salvo no IGTV. Então nós temos que seguir aí a risco horário para o Instagram não derrubar a gente. E nós vamos tentar responder algumas perguntas. Eu quero novamente agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, né, cara? Fixou na audiência aqui. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente. Nós vamos responder as perguntinhas que chegaram aqui, tá? Nós vamos tentar responder todas, se for possível. Se, a gente não responder ou se ficar alguma dúvida, vocês podem estar me mandando no meu direct ou no direct do Salomão, que a gente vai ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Chegou uma perguntinha aqui, Salomão, é o seguinte, ó. Se eu identificar no comecinho que ele está tendo comportamentos abusivos, o que eu devo fazer, né? Então, acho que ela deve estar... se eu entendi direito a pergunta dela, é assim, ela começou a identificar, né, ali alguns sinais de abuso. E como que essa mulher, né, se posiciona com esse homem? O que ela deve fazer? Se já no comecinho está sentindo sinais de abuso, já é uma coisa bem complicada, né? Então, se já no comecinho já está vendo sinais, então já acende a luzinha amarela, vermelha aí e já presta atenção, porque
presta atenção no que a gente falou aqui, nessa questão do envolvimento, dele, né, envolver, querer afastar você dos seus amigos, afastar você da sua família, a questão dos ciúmes, a questão de querer colocar você para baixo, dizer que você está sempre errada, dizer que você não vale nada. Então, são todos indícios realmente de um perfil abusador, né? Se já está sentindo isso no começo, já é uma luzinha amarela aí, talvez vermelha, acendendo já, né? Tem que ficar esperando. Sim. A outra menina perguntou assim, se os abusadores traem. Muito. Meninas, presta atenção, hein? Muito porque faz parte da natureza dele, né, satisfazer o ego dele, né, satisfazer os desejos dele. Então, assim, muitos abusadores, cada um que tem um transtorno psicopata, talvez ele desenvolva o desejo dele em algum tipo de coisa diferente, tá? Pode ser pelo poder, pode ser pelo dinheiro, e alguns é pelo sexo, alguns desenvolve pelas mulheres, tal. Então, se é isso que satisfaz ele, se é nesse sentido que ele se satisfaz, então ele vai prender uma vítima aqui e vai sair atrás para prender outra ali, vai sair atrás para prender outra aqui, vai sair atrás para prender outra aqui. Então ele se satisfaz nisso. O desejo dele é esse, ele não sente culpa nenhuma, ele não sente culpa, ele não sente nada, né? Então, para ele está tudo bem, para ele está tudo certo. Então, os abusadores traem. Gente, então, meninas, o homem tem perfil abusador, sim, tá? Ele vai ter relações extraconjugais aí, então é mais um sinal para você ficar atento. Perguntaram assim também, ó. Meu namorado só é agressivo quando ele bebe ou usa droga. Ele é abusador? Acho que ela quis falar o perfil introvertido. Eu acho que eu entendi isso. Se eu estiver errada, gente, manda de volta. Acho que ela tá perguntando assim, ó. Meu namorado só é agressivo quando bebe ou usa droga. Ele é o perfil narcisista oculto? Eu acho que ela quis falar o introvertido. Narcisista oculto? Então, só pelo fato dele usar droga ou álcool não dá para a gente avaliar isso, né? Porque tem essa questão envolvida aí, né? Então ela tem que ver. Ele tem os comportamentos dele só quando ele usa droga, só quando ele usa álcool, né? O que ele faz depois? Ele sente culpa? Será que ele sente culpa? Se ele demonstra culpa, você consegue ver se essa culpa é verdadeira, se é fingida, se é um choro fingido, se não é, entendeu? Quais são os outros comportamentos? Que se ele tiver os outros comportamentos que a gente falou aqui, provavelmente pode ser sim um narcisista oculto, né? Tá certo. Então, tem que avaliar esse homem, né? Se ele está repetindo esses comportamentos quando ele não faz o uso também, né? E depois Isso, do principalmente. uso da substância química, né? Se realmente há um arrependimento, há um sentimento Sim. de culpa, e se isso não está sendo dissimulação, né? Como que eu faço, Salomão, para saber se a pessoa está dissimulando, se realmente ela está culpada? Olha, é difícil. É difícil. É muito difícil. Você tem que analisar o contexto como um todo. Analisar todos os comportamentos, porque realmente, assim, eles são peritos em simular qualquer tipo de sentimento. Peritos. Né? Não, até para profissionais experientes, isso é uma coisa difícil de reconhecer. Difícil de ver. Tem que ter muito estudo, muito, né? Não é tão simples, não. Mas quem convive com a pessoa acompanha todos os comportamentos, né, na verdade. E aí consegue chegar aí num denominador, né? Olha, outra pergunta é o seguinte, ó. Meu marido é 19 anos... Peraí. Meu marido, há 19 anos, é membro de uma igreja, mas dentro de casa é super abusivo comigo. A religião é uma fuga? A religião pode ser uma fuga, pode ser uma capa, né? Pode ser qualquer coisa nesse sentido, né? Se ele é uma pessoa abusadora dentro de casa, provavelmente pode ser um narcisista oculto, né? Teria que analisar realmente os outros comportamentos dele aí
mas só por ele ser um abusador, se realmente ela classifica ele como um abusador, né? Se fora de casa ele vai na igreja e dentro de casa ele é um abusador, então a grande probabilidade de ter aí um narcisismo oculto. Então ele faz, porque lá, né, no contexto social, ele é bonzinho, ele obedece regras, ele é solidário, ele é generoso, mas Sim, dentro de casa ele busca o alívio dele fazendo os abusos com a esposa. exatamente. A esposa é o saco de pancada, né? O que ele não consegue expor lá fora, por ele ser um narcisista oculto, por ele ser uma pessoa mais introspectiva, por ele ser mais tímido, talvez, ele ter esse perfil também, né? Ele vai descontar dentro de casa. Ele vai Uhum. descontar dentro de casa. Então, esse é um traço bem forte do narcisista oculto, né? Ele no trabalho, em qualquer lugar ele é uma coisa, dentro de casa ele é outra coisa totalmente diferente. Exatamente. Vou mandar uma boa noite aí pro pessoal da Rádio Valinhos, está mandando um oi pra gente. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, gente. Nós estamos respondendo as perguntas. Hoje o nosso tema é o perfil do homem, né, o perfil do homem no contexto do relacionamento abusivo. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, o psicanalista Salomão Honório, e nós estamos respondendo algumas perguntinhas, né? Ele falou muito sobre o perfil desse homem, sobre as características que englobam a personalidade desse homem, os padrões de comportamento. Se você perdeu, se você não conseguiu acompanhar, essa live vai ficar no IGTV para você acompanhar tudinho, tá? Você que está chegando agora, muito obrigado pela audiência. E nós vamos continuar respondendo as perguntinhas aqui. Nós não temos muito tempo, já já a gente vai estar fazendo encerramento para a gente não perder a nossa live. Mas eu gostaria de estar respondendo aqui a última perguntinha de uma seguidora muito especial. Ela disse assim, ó: acabei de sair de um relacionamento abusivo. Me identifico com tudo que é falado aqui na live, né? Primeiramente, eu sinto muito, minha querida, você ter passado por isso. Sinta-se abraçada, sinta-se, né, nesse momento acolhida por nós. Nós sentimos muito por você estar passando por isso, mas eu acredito muito no seu potencial, porque você já está em tratamento, né? Inclusive, é uma pessoa que está comigo em tratamento, e eu acredito muito no potencial, né, que ela tenha de superação. E aí, Salomão, a gente percebe, né, o quanto que esse trabalho que a gente faz é importante, né, da gente levar a informação, Sim. da gente levar, né, porque ela, né, assistindo a live, ela conseguiu identificar todos os padrões que ela viveu. E quantas outras mulheres, né, Salomão, nós estamos assistindo agora, e estão pensando, nossa, eu estou vivendo isso, né? Eu estou dentro disso, né? Então, eu queria que você Exatamente. faça um recadinho aí para as meninas, para os meninos, para todo mundo que está assistindo a gente, né? Para a gente poder finalizar. Sim, né, o recadinho, né, é você cuidar realmente de você, cuidar das suas emoções, que como a gente falou, esse perfil narcisista, psicopata, ele não vai se aproximar de pessoas que são pessoas fortes emocionalmente, pessoas bem resolvidas, você não vai ser uma presa desse perfil, né? Então, não é questão de você ter dedo podre, é questão de você, muitas vezes, ter o cheiro de vítima, que é o que atrai esse perfil, né? Então, é você realmente se cuidar, né? Se você já entrou num relacionamento abusivo, então comece a analisar realmente todas essas questões que a gente colocou aqui, desse perfil, desse homem, né? Existem várias fases aí que você talvez passe até chegar no momento de querer sair de um relacionamento abusivo, né? Você vai passar por uma fase de negação, você vai falar, meu Deus, esse homem, né? Como que ele foi se mostrar assim agora? E ele era tão perfeito, não sei o quê, e aí você vai entrar nessa fase de negação, e não acredito nisso, né? E você vai achar que isso é porque ele teve problema assim, assado, né? E vai inventar um monte de historinhas para você. Aí depois você vai passar por uma outra fase que você vai achar que pode mudar essa pessoa, que essa pessoa pode ser mudada. Então você vai sair da fase de negação, vai entrar numa outra fase, assim, não, eu acho que ele pode mudar, vamos procurar isso, fazer aquilo, né? E até que você cai na real realmente de você se convencer que você vai tentar, que você não consegue mudar essa pessoa, mas que você vai tentar se conviver com isso, né? Que seria uma terceira fase aí. Já que eu não consigo mudar, eu vou tentar conviver com isso então, né?
E aí, né, passando aí por essas fases aí, você vai chegar aí numa fase que você vai assim, não, já cheguei no meu limite, não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, não aguento mais esse abuso todo, né? E é aí que você começa a ter essa consciência de querer sair, e pode ser que você não tenha força para sair, pode ser que você não consiga, não tenha ferramentas para isso, não consiga sair. E é aí que é importante você procurar ajuda, procurar pessoas especializadas para te mostrar como sair de um relacionamento deles, né? Você já chegou na consciência que precisa sair, isso é muito importante, né? Você não sabe como sair, então pede ajuda. Procura uma ajuda para fazer isso com você, né? Junto com você. Uhum. É isso aí, Salomão. Peça ajuda. Não tenha medo, meninas, né? Não tenha medo de pedir ajuda, né? Não é fraqueza, não é, né, humilhação, não é vergonhoso a gente viver um relacionamento abusivo, né? Não é vergonha alguma a gente pedir ajuda para sair. Até porque a gente, quando a gente inicia um relacionamento com alguém, a gente nunca pensa que a gente vai viver um negócio desse. A gente pensa no felizes para sempre, né? E geralmente é por conta desse ideal do felizes para sempre que a gente acaba aguentando muita coisa, né? Sim. Então, assim, e é possível sair, sim, gente. É possível você se tornar uma mulher dona de si, uma mulher empoderada, autoconfiante, uma mulher que não vai aceitar menos do que merece, né? Porque quando a gente não sabe o valor que a gente se vende por qualquer preço, as pessoas compram a gente por qualquer preço. Então, que hoje essa mensagem chegue para você no seu coração, que você é muito maior do que qualquer coisa que as pessoas podem ter falado sobre você, a seu respeito, né? E eu gostaria de dizer para você, peça ajuda, né? Mandaram aqui para nós, Salomão, parabéns pela live, que gostou muito, o assunto foi muito bom, Obrigado. foi muito bem desenvolvido, né? Nós que agradecemos o carinho, nós que agradecemos aí, né, esse feedback de vocês, né? Nós somos muito honrados com a presença de todo mundo que participou aqui com a gente, né? E se você está passando por isso, peça ajuda, né? A minha mensagem para você é: não tenha medo, né? Não tenha medo, você não está sozinha. E é muito fácil, depois que a gente segura na mão de alguém, é muito fácil a gente sair deste lugar, tá bom? Uhum. Então eu gostaria já de te agradecer, Salomão, né, imensamente pelo seu carinho, pela sua Eu que disposição, agradeço. pela sua, né, pela sua contribuição, pelo seu conteúdo. Realmente foi muito produtivo, foi muito bom estar aqui finalizando essa última live de 2020, né, com a sua presença. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo esse ano todo e dizer que eu sou muito grata pela vida de cada um, tá bom? Você quer falar alguma coisa, Salomão, para a gente se despedir? Eu? É. Deixar o seguinte, né? A nossa cultura, ela tem muito aquela coisa do conto de fadas, né? E os contos de fadas foram criados por homens, né? A maioria deles, pelo menos, né? Por homens. Então é sempre aquela coisa da princesa que tem que esperar um príncipe e a princesa está em apuros e tem que ser salva, né? Chega o príncipe todo bonito no cavalo para salvar aquela princesa, né? Quando na verdade, né? Não pode ser assim, né? Se você é uma princesa, se você está em apuros, você tem que saber não precisar de um príncipe para te salvar. Não precisar de alguém vir para te salvar. Você tem que saber se salvar sozinho, né? Então, deixar esse recado. Não espere um príncipe para te salvar, não. Venha se salvar sozinho. Exatamente, né? Isso aí, gente, tá vendo? Né? A gente tem que ouvir isso da boca de um homem às vezes. A gente não precisa de um príncipe. Nós somos princesas, realmente, todas nós somos princesas, mas a gente não necessariamente precisa de um príncipe para nos salvar, né? O príncipe, ele pode vir sim, mas não para que a gente precise ser salva, mas para que ele venha somar, para que ele venha agregar, né? Para que ele venha realmente trazer, né, qualidade de vida e bem-estar, para que a gente possa amar e ser amada também, né? Para que a gente possa realmente compartilhar uma vida pela qual a gente sonha, né? Todos nós temos sonhos, mas que você também possa ser capaz de sonhar sozinha, né? Então, que você guarde isso no seu coração, que primeiro, né, a grande prioridade é você. Você vem em primeiro lugar. Depois a gente pode ter, né, pessoas que venham na nossa vida para somar. Bom, Salomão, vou me despedindo por aqui, né?
Muito obrigada a todos. E a gente se vê, gente, por aí, a qualquer momento, no story, no feed. A gente vai estar sempre se falando, tá bom? Beijo, muito obrigada a todos. Tchau, pessoal. Boa noite.